Bom, pessoal, a gente vai falar hoje sobre os principais períodos da história da arte e as principais características de cada um desses períodos, certo? Tem uma linha do tempo que eu gosto de seguir, né? Eu gosto de seguir a ordem cronológica, né? Eu sempre inicio minhas primeiras aulas com essa linha do tempo. E eu sempre gosto de começar pela pré-história, né? Porque é o início de tudo. Nesse resumo que a gente vai fazer hoje, vou começar pela pré-história e vou até o iniciozinho da Idade Contemporânea, tá? Que é onde nós estamos hoje, ok? Um resumo, tá? Vou passar bem por cima mesmo, só as principais características de cada período, certo? Porque o nosso foco maior vai ser da Idade Contemporânea em diante, ok? Que é onde vai começar as vanguardas europeias, né? Onde começa aí os assuntos que costumam cair mais no Enem, certo? Bom, pessoal, começando aí pela pré-história. O que eu trouxe aqui de registro, né, para mostrar para vocês? Já é sabido de todo mundo, né, que os nossos ancestrais, eles desenhavam nas paredes das cavernas, né, como forma de registro. A gente vai ter uma primeira teoria, lembrando que quando a gente fala de pré-história, tudo é teoria, né? Porque a gente não tem registro escrito, não tem como saber o que é verdade e o que não é. Então, o que a gente costuma ensinar em história da arte são suposições. São suposições que a maioria dos historiadores concordam, a maioria dos arqueólogos. Então a gente começa aqui, né, com o bisão, né, representado na parede das cavernas, um animal de caça de grande porte. E aí surge a primeira teoria, que é uma teoria chamada magia propiciatória. O que é essa teoria? É a crença no poder da imagem. Como assim? O homem pré-histórico, como ele vivia da caça e da pesca, até ele descobrir a agricultura, começar a domesticar os animais, ele vive da caça e da pesca. Então, para sobreviver, ele precisa ter esse animal, conseguir capturar esse animal. Então, ele acredita que representando esse animal na parede da caverna, consequentemente, ele vai atrair esse animal, ele vai possuir esse animal, que é da onde ele vai tirar o alimento da sobrevivência dele. Juntamente com isso, né, no final do século XIX, né, que começou a ser encontrado isso tudo, né, a ser descoberto, a gente também vai ter as Vênus, tá? O que são essas Vênus, né? São representações em miniaturas de corpos femininos, volumosos, para quê? Para realçar o poder reprodutivo da mulher. Então, mais uma vez, a crença de que possuindo a imagem, você possui também o objeto do seu desejo. Então, além do animal de caça, eles também precisavam da mulher com poder reprodutivo, né, para poder procriar. Né? Então, a gente tem as representações nas cavernas, essas Vênus, que a gente vai chamar também de Vênus estetopígias, né, pelo fato de ter quadril e bumbum volumoso. Né? As primeiras construções, né, após a caverna, a gente começa a ter primeiras construções, vão formar as primeiras aldeias. Né? Resumindo muito o que foi a pré-história, né, pessoal? E a gente vai para a antiguidade. O que marca a transição da pré-história para a antiguidade? É aos poucos, a primeira coisa, né, a invenção da escrita, né? No caso do Egito Antigo, a gente tem o hieróglifo, né? O que vai marcar essa transição, então, desse homem pré-histórico para esse homem antigo? É a invenção da escrita e é também, aos poucos, a consciência de que ele é superior ao animal. Superior entre aspas, né? Mas o homem, ele cria, ele entende que ele raciocina, que ele reflete, que ele pensa. Então, né, ele tem esse poder de raciocinar. Então, primeiro exemplo de antiguidade, eu trouxe o Egito Antigo. A gente vai ter as pirâmides, né, que funcionavam como túmulos, né, para os faraós.
As primeiras esculturas que são frontais e rígidas, por que frontais e rígidas? Sempre viradas para frente, rígidas porque estão paradas. O punho cerrado, então a gente chama isso de frontalidade. A gente vai chamar de frontalidade também esse tipo de representação essas pinturas, né? No interior das pirâmides, nas paredes, a gente vai ter essas pinturas feitas em afresco. O que é o afresco? É a técnica de fazer a sua pintura ainda no reboco molhado, né? A parede ainda está molhada. Então vai secar junto com a sua pintura. E a gente vai chamar de lei da frontalidade. O que é a lei da frontalidade? Tronco virado para frente, cabeça e membros para os lados e os olhos virados para frente, mesmo a cabeça estando para o lado. Por que eles representavam dessa maneira? Para poder tentar representar o máximo, né, com o máximo de fidelidade possível. Por quê? Porque aqui eles ainda não dominavam a técnica de representar uma figura com realidade, né, com proporção, com volume, em 3D. Então, uma forma de solucionar esse problema de representação é essa regrinha da lei da frontalidade. Porque eles acreditavam, os egípcios, né? A religião deles era politeísta, né? Vários deuses. E eles tinham toda essa arte aqui que eu estou mostrando, a gente vai chamar de arte mortuária, também de arte tumular. Por quê? Não é uma arte produzida com consciência de que é arte, não é para expressar sentimento, né? É uma arte funcional, é uma arte feita totalmente voltada para a crença na vida após a morte, ok? Então eles acreditavam no Ka. O que é o Ka? É a energia de vida, como se fosse a alma, o espírito. Após morto, em algum dia, em algum momento no futuro, o Ka do faraó iria voltar e tudo à sua volta tinha que estar representado sem faltar nenhum pedacinho, para ele poder, né, tomar posse daquele corpo novamente sem faltar nenhum pedaço. Então, para eles, a pintura, a escultura tinha um poder de trazer de volta à vida, certo? Não era mera estética, mera decoração. Tinha de fato ali a crença no poder da imagem, de tornar vivo. Aqui também a esfinge, né? Então, só um resuminho, né, por cima do que foi essa arte do Egito Antigo. Ainda na Antiguidade, a gente tem também a Mesopotâmia. A Mesopotâmia está localizada onde hoje é o atual Iraque, certo? A Mesopotâmia vai ter muito em comum com o Egito, certo? Mesopotâmia significa entre rios, né? Entre os rios Tigre e Eufrates. Qual que é o diferencial da Mesopotâmia, né? A religião também era politeísta, ou seja, vários deuses, porém, a crença deles não era baseada na vida após a morte, mas sim no aqui e no agora, né? Então aí a gente percebe que a religiosidade, aquela religiosidade que começa a nascer na pré-história, porque de repente aparece um raio, de repente um cometa, então esse homem da pré-história ele vai começar a ter um certo medo do desconhecido. E ele começa a criar explicação para tudo isso, que são os deuses. O deus Sol, a deusa Lua, o deus da água, o rio, né? Enfim, vai surgindo aí um deus para cada manifestação da natureza. Então, primeiramente, no Egito Antigo, a gente tem essa crença baseada na vida pós-morte. Já na Mesopotâmia, essa crença politeísta vai ser baseada em trocas, em acordos. Como assim? Você oferece coisas em troca de os deuses eles te darem paz, boa colheita, né? Vida próspera. Então a gente começa a ter aí uma crença pautada na barganha com esses deuses, né? Aqui eu trouxe um primeiro exemplo, né, que é a escultura de um líder de uma cidade, também rígida e frontal, né? Isso aqui ainda não tem um movimento, é simplesmente uma imagem representativa do líder daquela comunidade, certo? Essa representação desse líder da comunidade era colocada no templo, né, para quando esse líder tivesse ausente, a estatuetinha dele estava ali representando ele em constante adoração aos deuses, tanto é que a gente tem essas mãos unidas em adoração, tá? Essas representações de história, né?
na sequência, como se fosse história em quadrinhos, começa a ser muito importante, certo? E aqui o Código de Hammurabi, muito famoso até o dia de hoje, né? É aqui que vai surgir a lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, tá? Aqui a gente tem o líder daquela comunidade, né, o rei, recebendo as regras de conduta, as regras sociais das mãos do próprio Deus. Ainda na antiguidade, né, se a gente estava na antiguidade oriental, agora a gente está na antiguidade clássica, né, nessa antiguidade ocidental. A gente tem a Grécia Antiga. A Grécia Antiga vai começar a ter o diferencial seguinte, também crenças politeístas em vários deuses, porém aqui a gente começa já uma busca pela sabedoria, pela beleza, pela justiça, né? Então toda a crença deles é baseada na busca pela beleza, na busca filosófica pela sabedoria, certo? Aqui a gente começa a ter na escultura já a representação mais real, mais fiel do corpo humano, isso de acordo com o padrão de beleza, né? Proporcional, né? Proporcional matematicamente falando. Então, o grego ele está em busca da beleza, ele está em busca da sabedoria, e isso vai se refletir no tipo de arte que ele produz, no tipo de arquitetura que ele produz, né? Aqui a gente tem o panteão grego, né? Esse triângulo aqui, no caso aqui já está meio destruído, mas é o frontão grego, tá? As colunas de sustentação vão ser um ponto marcante na arquitetura grega antiga. O surgimento do teatro, tá? Que vai acontecer na Grécia Antiga. Então, aqui a gente tem uma primeira representação de movimento, a representação de um atleta na Olimpíada, que é na Grécia Antiga também que vai surgir as Olimpíadas. A Vênus de Milo, em pose grega. O que é a pose grega? É esse quadril quebrado, tá? A antiguidade, pessoal, principalmente a Grécia Antiga, é importante a gente fixar bem, porque a gente vai estar sempre voltando. A Grécia Antiga, ela volta no Renascimento, ela volta no Neoclássico, então, para a gente, ela vai ser sempre uma referência, tá? Então, resumindo, né, o que a gente tem de evolução artística aqui? A gente já consegue, na escultura, representar movimento, certo? Roma antiga, ainda na antiguidade, né? Se o grego buscava sabedoria, buscava beleza, em Roma a gente já tem a busca do poder, né? A busca do domínio, né? Dos demais povos. Tanto é que Roma, né? O Império Romano vai ser o maior do mundo, né? Do mundo antigo. E que a gente vai ter aqui, né? A lenda, né? De Rômulo e Rêmulo. Foram dois irmãos gêmeos abandonados. Eles foram alimentados por uma loba. Rômulo e Rêmulo vão ser os fundadores de Roma, né? Arco de Triunfo, né? Aqui vai surgir, se Grécia Antiga surgem as colunas, em Roma Antiga surgem os arcos, né? Como uma solução da arquitetura de distribuir melhor o peso, né? As esculturas só de busto, então se a gente tinha aí o ato de representar corpo inteiro, que a gente vai começar a ter o ato de representar só do busto para cima, certo? O Coliseu, se na Grécia Antiga surge o teatro, no Coliseu, né, na Roma Antiga surge o circo, certo? E aqui a gente vai ter os gladiadores, né, que vão duelar até a morte para a diversão do público nesse circo. Pessoal, daí a gente entra na Idade Média, né? Só lembrando que essa história da arte que eu estou resumindo aqui para vocês é uma história da arte muito europeia e muito cristã, né? Aqui a gente não está focando em outras crenças nem em outras localidades, como África, Américas e Extremo Oriente, certo? Aqui o nosso foco ele ainda é muito europeu e cristão, certo? O que vai marcar a transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? Essa transição vai acontecer com a queda do Império Romano. Primeiramente, o cristianismo ele é declarado como religião oficial do Império Romano. Então, se antes os cristãos eles eram perseguidos, eram mortos e tinham que se reunir escondidos, agora não. Agora o cristianismo é a religião oficial do Império Romano, tá? Como religião oficial, né, vai surgir
a arte bizantina, tá? Até esqueci de colocar o nome aqui embaixo. O que vai ser a arte bizantina, né? A gente vai ter o Império Bizantino em Constantinopla. Então a gente tem a divisão do Império Romano entre Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental acontece a queda, né? Ele é invadido pelos povos bárbaros, vira terra de ninguém por um bom tempo. E o Império Romano Oriental, a capital passa a ser Constantinopla, certo? Então, Constantinopla está aí crescendo, se empoderando, e aí surge a arte cristã medieval, neste primeiro momento, arte bizantina, certo? O que a gente vai ter de características principais da arte bizantina? A gente vai ter uma regressão da representação humana, como assim? Não é mais tão importante representar com tanta fidelidade, tanta realidade o rosto humano, o corpo humano, características humanas. Por quê? Porque neste momento, né, a gente está entrando na Idade Média, então por toda a Idade Média, o que vai importar é Deus, é o espiritual, é Cristo. Então tudo que está relacionado a humano, a carnal, a terreno, é deixado de lado, né? Porque, entre aspas, a gente tem que fugir dessas coisas, tem que priorizar o que é celeste, tá? Uma característica que começa a ficar muito forte é esse halo em volta da cabeça dos seres divinos. Então, Virgem Maria, né? José, a representação da Santa Trindade, a representação do próprio Cristo, sempre vai ter esse halo ao redor da cabeça para representar a santidade, divindade, certo? Igrejas bizantinas, né? As primeiras igrejas aí que começam a surgir, né? A gente vai ter como característica, né, essa abóboda aqui em cima, né, que é a visão por fora, que é a visão por dentro, pequenas janelinhas para poder entrar a luminosidade, né, durante o dia, e muito uso da cor dourada para representar o céu, tudo aquilo que é celeste, certo? Então, características principais: regressão da imagem humana, né? Os mosaicos, né? Esses desenhos formados com várias pedrinhas, característica fortíssima, né? Desse período bizantino. E esse halo na cabeça para representar a santidade. Então a gente sai do antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, que era uma visão grega clássica, e entra para o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo. Ainda na Idade Média, a gente tem a arte românica, né? Ainda na arte cristã medieval, Idade Média. O que é essa arte românica? Esse nome românico foi dado só no século XIX, né? Porque alguns historiadores sentiram a necessidade aí de classificar cada momento cada período com o seu nome. Então, este período leva o nome de arte românica, porque muito da arquitetura fazia referência a Roma, certo? Apesar dos ideais e dos valores já serem outros. O que a gente vai ter de característica neste período românico, né? A gente vai começar a ter uma representação muito forte de inferno, de castigo, né? Primeiro exemplo, eu trouxe aqui uma igreja românica, né? São igrejas de paredes muito grossas, porque as igrejas vão começar a se assemelhar muito a castelos. Por quê? Porque as igrejas também serviam de abrigo, de fortaleza. Então a gente vai ter igreja que não tem tanta preocupação estética do lado de fora, né? Porque de fora a gente tem que ser simples e muito bem ornamentada do lado de dentro, porque é por dentro que tem que morar a nossa beleza, ou seja, toda a questão da espiritualidade, da beleza interior e da negação daquilo que é externo, ok? Essa representação de Cristo com essa cara brava, né? A gente começa a ter muito forte, por mais que a gente já está na era cristã, mas essa representação desse Deus do Antigo Testamento, esse Deus punitivo, esse Deus castigador, começa a ficar muito forte, né? As representações dos pecadores sendo castigados no inferno começa a ser muito forte para colocar muito medo na população, né? Para a população ser dominada através do medo. Aqui eu trouxe como exemplo uma iluminura. O que é iluminura? Eram ilustrações de livros de salmos, tá? Nesse caso aqui de salmos, tá? Mas a gente vai chamar de iluminura qualquer ilustração dos livros dessa época, certo?
Aqui a gente tem um anjo, né? O anjo colocou o pessoal ali no inferno para ser castigado e trancou a porta. Então, esse tipo de representação no período românico começa a ser muito forte. Ainda na Idade Média, a gente tem o período gótico. No período gótico, o que está acontecendo, né? Aos poucos, a vida urbana ela vai renascendo. Então, se a gente tinha aí uma vida muito rural, né, e muito voltada para o espiritual e nada carnal, a gente começa a ter o renascimento comercial. Ainda não é aquele renascimento cultural e filosófico, que a gente vai ver daqui a pouco, mas é um renascimento comercial. Começa a surgir uma nova classe, que é a burguesia, né? Os banqueiros, os artesãos, enfim, comerciantes em geral. Então, a vida da população começa a melhorar ali um pouquinho, né? O pessoal começa a ter um pouquinho mais de ambição, a querer ter dinheiro, a querer melhorar de vida. E a igreja, observando tudo isso, para não perder seu poder, seu domínio, começa a dar uma evoluída junto, né? Então a gente começa a ter uma união entre igreja e Estado, no caso, clero e nobreza, né? Por quê? Porque essa união do clero com a nobreza faz com que a igreja tenha poder também nas terras ali, que é do rei, né? Do senhor feudal. Então, o que, que começa a acontecer? Começa a ser construída novas igrejas com a nova cara. Então, se a igreja românica ela tinha paredes grossas e ela era robusta, no período gótico vai surgir a necessidade das igrejas serem cada vez mais altas. E para elas poderem ser cada vez mais altas, a gente precisa ter uma sustentação na arquitetura para isso não cair. E aí surge esse arco aqui, que é o arco de ogiva, né? Esse formato aqui de ogiva, que vai dar uma sustentação para a igreja ser cada vez mais alta. E por que a igreja tinha que ser alta? Para dar aquela sensação de que está indo para o céu, né? Outra necessidade é da igreja ser iluminada, para fazer uma associação de Deus com a luz. Então, tudo aquilo que é do diabo, que é do inferno, é trevas, e tudo aquilo que é de Deus te eleva para as alturas e é luz, né? Então, a gente vai ter as rosáceas, que é por onde vai entrar essa luz. Aqui é a visão de uma rosácea por dentro. Os vitrais vão ser muito fortes, né? Toda essa beleza, essa ornamentação, esse colorido, essa luz. É para quando o fiel entrar na igreja, ele sente ali, de fato, que ele está no céu, ele está na casa de Deus. Ele está num lugar diferenciado. Outra coisa muito interessante que acontece nesse período é o surgimento da figura de Maria como uma figura central da igreja. Até então a igreja era muito masculina, muito paternalista, muito patriarcal. Nesse momento a figura da Virgem Maria é colocada como centro das atenções. Por quê? Porque para conquistar os povos pagãos, né, que a crença deles era muito baseada no feminino. E também a crença deles era muito baseada na natureza e nos animais. Então, nas igrejas góticas, eles começam a colocar as gárgulas, né? Funcionalmente, servia para escoar a água quando chovia muito. Mas por que, que tinha que ter esse formato aqui de bichinho, de monstrinho? Né? Que era para que o pagão ele sentisse ali alguma semelhança com a crença dele, certo? Pessoal, e aí a gente entra na Idade Moderna. O que, que vai marcar a transição da Idade Média para a Idade Moderna? A gente vai ter o renascimento filosófico, cultural, o renascimento comercial que já estava ali acontecendo, certo? O que, que a gente vai ter de característica, né? Entrou na Idade Moderna, entramos aí no Renascimento. No Renascimento, a gente tem um retorno aos ideais clássicos greco-romanos. Então, tudo aquilo que eu falei de Grécia e Roma volta, né? Essa estética, essa necessidade da busca da beleza, da filosofia, da razão, da ciência, essa necessidade volta. Então, esse homem aí que está transitando da Idade Média para a Idade Moderna, esse homem que está, entre aspas, renascendo, ele não quer simplesmente ter medo do inferno, ele quer questionar, conhecer, saber, ok? A gente tem aqui o Nascimento de Vênus, do Botticelli, Sandro Botticelli, né? O Nascimento de Vênus, que é a mesma deusa Afrodite, né? Ela está em pose grega, na mesma pose aqui que o Davi do Michelangelo também está. Então, aqui a gente tem um retorno à mitologia grega,
A gente tem um retorno aos valores antropocêntricos, ou seja, o homem no centro de tudo novamente, certo? O homem vitruviano, né, que Leonardo da Vinci ele esquematiza esse homem como sendo o homem de medidas perfeitas, né? A Mona Lisa, né, que é a grande estrela do Renascimento, por que que ela é a grande estrela, né? Se antes eu tinha representações humanas que não importavam muito esteticamente, porque o que importava é o espiritual, nesse momento começa a ter importância a busca da realidade visual. Então, na Mona Lisa, o Leonardo da Vinci ele aperfeiçoou a técnica do esfumato. O que é a técnica do esfumato? É essa transição aqui que ele consegue fazer, por exemplo, do rosto para o pescoço sem ter contorno marcado. O nascimento de Vênus, que é no início do Renascimento, ela ainda é uma representação de contorno muito marcado, tá? Na Mona Lisa, que é o Alto Renascimento, a gente já consegue ver essa evolução de representação, tá? Também a evolução na representação do espaço, primeiro e segundo plano. A Mona Lisa tem primeiro plano, você tem realmente a sensação de que ela está aqui na sua frente. Já o segundo plano é a paisagem, que você realmente você tem a sensação visual que está lá no fundo. Então, o Renascimento na arte é esse marco dessa conquista de representação da realidade, ok? Na Idade Moderna ainda, né, a gente vai começar a ter uma transição que a gente vai chamar de maneirismo. Por quê? Né? O que está acontecendo? Primeira coisa, reforma protestante. Então, as pessoas começam a questionar se a Igreja Católica é de fato dona da verdade mesmo. Por quê? Porque Lutero vai lá desafiar, escrever as 95 teses e questionar várias regras da Igreja Católica. Surgindo assim a Igreja Protestante, né? Essa história aí muita gente já conhece. O que vai acontecer? Além da reforma protestante, que está sendo uma loucura, muita gente se questionando, a igreja precisando recuperar de novo o seu poder, outra coisa que está acontecendo é as grandes navegações e a descoberta das Américas. Então, olha só que loucura, reforma protestante, descoberta de novos mundos, né? Então, o homem deste período, né, já é o homem renascentista, que é o homem que questiona, que quer descobrir, que quer saber, que quer pesquisar. Agora é um homem também que está confuso, porque tem novos mundos sendo descobertos, novos povos, muita informação chegando, reforma protestante aí te colocando para questionar as verdades que antes eram inquestionáveis. Isso começa a refletir na arte, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui é a Madonna do pescoço longo. Por que Madonna do pescoço longo? Porque, olha só, ela é toda longa, toda esticada, toda desproporcional, né? A gente tem uma representação visual, herança do Renascimento, né? Então a gente tem uma realidade visual muito forte, porém desproporcional. Ela parece uma gigante. Esse menino Jesus completamente esticado. Por quê? Porque o artista desse período, ele está querendo colocar na obra dele também a instabilidade que está na cabeça e no coração dele nesse momento. Então a gente começa a ter algumas formas desproporcionais, distorcidas, loucura, confusão, certo? Ângulos de visão inusitados, como assim? Essa obra, por exemplo, se você parar para prestar atenção, você tem a sensação de que você é uma formiguinha em cima da mesa e esse menino está sentado na mesa te olhando. Vocês conseguem ter essa sensação? Né? A gente está vendo ele de baixo para cima, né? E como se a gente fosse minúsculo e ele fosse um gigante. Então, esse tipo de ângulo de visão começa a ser um recurso utilizado no maneirismo. Tá? Outra coisa que está acontecendo nesse período também, grandes descobertas no ramo da astronomia, né? De que a Terra não é plana, na verdade ela é redonda, meio oval. Então, tudo isso está mexendo com a cabeça da população, que vai refletir na arte. Aqui a gente tem a representação de várias frutas e legumes e verduras formando um rosto humano. Então, a gente começa a ter uma representação ali do grotesco, do assustador, e até então era novidade, porque a arte ela deveria buscar a beleza, né? Não aquilo que é esquisito, ok? Ainda na Idade Moderna, né, a gente entra no período barroco. O que vai ser o período barroco?
Aconteceu a Reforma Protestante, que eu acabei de falar. O período barroco, ele vai ser a reação da Igreja Católica, ou seja, vai ser o estilo oficial da Contra-Reforma. Características principais do período barroco, né? Drama, contraste de luz e sombra, movimento, exagero, ok? Arabescos, ornamentações, certo? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o Davi de Benini. Então, Benini ele vai esculpir esse Davi, diferente do Davi de Michelangelo, que está numa posição estática, numa posição que parece posição de descanso. Aqui a gente tem, entre aspas, o exato momento que Davi se prepara para jogar a pedra no gigante Golias, né? Então a gente começa a ter esculturas e pinturas que buscam representar um momento em especial, não só a figura estática, certo? Expressão facial de quem está tenso, de quem está nervoso, característica barroca. Expressão de sofrimento, expressão de angústia. No caso aqui é a Judite cortando a cabeça do Holofernes, né? Isso começa a ser comum na pintura barroca também, né? Esse forte contraste entre sombra e luz, escuridão e luz. Por quê? Porque esse artista desse período barroco, ele também está dividido entre as trevas e a luz, certo? Aqui no caso eu trouxe o exemplo da igreja, essa igreja que é em Ouro Preto, tá? Uma igrejinha barroca brasileira, né? O barroco brasileiro, o barroco na América Latina, e vai ter algumas características um pouco diferentes do barroco na Europa, né? Mas isso é assunto para a gente ver mais para frente, né? Por enquanto a gente está só fazendo um resumo. Então a gente vai ter todos esses arabescos, essas ornamentações, esse excesso de anjinhos, de flores, de nuvens, certo? Dentro da igreja, a gente vai ter um exagero do dourado, do ouro, né? Não tem nem um espaçozinho aí para você dar uma respirada, é tudo muito exagerado, é tudo muito ornamentado, porque a igreja quer chamar a atenção, né? No período gótico já tinha essa necessidade de chamar a atenção do fiel, aqui essa necessidade vai continuar intensa, para não perder esse fiel para a igreja protestante. Trouxe um exemplo também da escultura do Aleijadinho, também um artista brasileiro, né, do período barroco brasileiro. Cristo carregando a cruz, né? Então, né, esses tecidos, né, volumosos, marcados, né, essa expressão de sofrimento, né, esse exato momento onde ele está carregando a cruz, essa sensação de movimento, tudo característica do período barroco. Ainda na Idade Moderna, a gente vai ter o período que a gente vai chamar de rococó. Rococó, pessoal, é como se fosse uma extensão do barroco. Mas o rococó ele vai florescer na França, depois que ele vai se espalhar pelo resto da Europa e Américas. O que é o rococó? O rococó ele é um estilo mais decorativo e mais carnal, mais erótico, tá? Então ele vai ter ainda toda a ornamentação do barroco, todo o exagero, firulas e arabescos que o barroco tem, porém a temática aqui é mais carnal do que espiritual, tá? Vai ser um estilo mais decorativo. Eu trouxe como exemplo a Moça no Balanço, do pintor Fragonard, certo? É uma pintura que representa um momento ali de diversão burguês, tá? O rococó também vai ficar conhecido como o estilo dos prazeres, né? Prazer de quem? Prazeres da burguesia, que vive uma vida fútil, gastando dinheiro, uma vida de exageros, enfim. Esse vai ser o foco do rococó, né? Decorativo, exageros e o estilo dos prazeres da burguesia. E vai ter uma temática erótica também, certo? Então, o rococó pode ser considerado uma extensão do barroco, porém uma pegada mais carnal, mais mundana. Certinho? Ainda na Idade Moderna, a gente vai ter o neoclássico. Né? O neoclássico também pode ser conhecido como estilo de Napoleão Bonaparte. Tá? Por quê? Porque quando ele sai vitorioso, ele determina que tudo agora tem que ser o estilo clássico. Né? Dizem que na mente dele ele se considerava, ele se achava um imperador romano.
né? Então, como ele tinha essa crença na cabeça dele, ele queria que tudo ao redor dele tivesse um estilo romano. Tá? Então, o que vai ser o neoclássico? Vai ser um retorno ao clássico, mais uma vez. Assim como o Renascimento ele fez um retorno àquele clássico greco-romano, o neoclassicismo vai fazer isso mais uma vez. Né? Então, uma imitação aqui do frontão grego, essa construção aqui é na França, tá? Feita no período do neoclássico. Colunas, tá? Novamente essa busca por essa realidade visual, porém aqui não tem o drama que tinha no barroco, não tem o exagero do rococó, né? O que a gente tem aqui? A gente tem sobriedade, limpeza, horizontal e vertical muito bem definido. O tema central da obra, né? O juramento dos Horácios, né? Os filhos jurando para o pai antes de ir para a guerra. Qual que é o foco da obra? É o juramento. Então, esse juramento está bem no centro da tela, né? Característica do neoclássico, colocar o tema principal no centro da tela. O arco de triunfo, né? Que no período romano foi criado e construído. Para que serve o arco de triunfo? Para quando o imperador volta triunfante da batalha, ele passa aqui no meio com o seu cavalo, né? Então, o arco de triunfo é para você mostrar que você é incrível e acabou de ser vitorioso de uma batalha, certo? Aqui a representação desse homem durão, que não se entristece por nada, né? Ele perdeu o filho na guerra, né? A mãe está desesperada aqui com as irmãs, ou esposas, no caso, né, dos filhos. A gente pode até imaginar, no caso, que seriam esses filhos, né, que estão se despedindo do pai aqui para ir para a guerra, aqui eles estão retornando mortos, né? Não é esse o caso, estou inventando essa história aqui só para exemplificar. Então, no neoclássico, é comum essa idealização do homem que não sofre, o homem forte e que se sacrifica em prol da pátria, ok? Ainda na Idade Moderna, a gente vai ter o romantismo. O que vai ser o romantismo? Assim como o barroco era cheio de drama, o rococó era cheio de drama, o romantismo vai ser um retorno dessa sentimentalidade toda, porém com um diferencial, né? O romantismo ele começa na literatura, tá? É a representação desse homem que chora, que sofre, que se abate, ao contrário do homem do neoclássico, que é um homem forte, que se sacrifica e que não sofre, né? O que a gente vai ter de características, né? Diagonais, né? Olha quanta confusão de gente, olha quanta bagunça, né? Então essas diagonais, essas curvas e esses contrastes, mais uma vez de luz e sombra, vai trazer essa confusão visual que, consequentemente, vai trazer drama. Característica que era do barroco também, vai voltar com tudo no romantismo. O romantismo é carregado de sonho, de sentimentalidade, ao contrário do clássico, do neoclássico, do Renascimento, que é muito sóbrio, que é muito racional e equilibrado. Aqui não, aqui a gente tem drama, exagero, certo? Representação da solidão, do individualismo, um certo fetiche por tudo aquilo que vem do Oriente. Então a gente tem uma representação aqui de uma odalisca. Aqui a gente tem a representação de um rei, se eu não me engano, um rei da Mesopotâmia, que ele sabe que ele está prestes a morrer. Então era de costume, quando o rei sabia que ia morrer, mandar matar também sua esposa, suas concubinas e seus animais, para ser enterrado tudo junto com ele, inclusive as suas riquezas. Tá? Então, o romantismo vai trazer à tona essa carga dramática e sentimental do artista, consequentemente do momento que a sociedade está vivendo, né? Aqui, como principal exemplo, a gente tem a liberdade guiando o povo, né? Porque o que aconteceu? A Revolução Francesa, né? Aqui a liberdade em forma de mulher, né? Esse seio de certa forma, faz uma referência ao clássico, né? Mas aqui a gente já tem uma representação toda dramática, característica do romantismo, né? E a intenção de mostrar a união, né, entre a burguesia e o povo, né? A gente nota pela diferença de roupas, certo? E daí a gente finaliza nossa aula de hoje falando do surgimento da fotografia, né? Então, o que vai acontecer? No século XIX surge a fotografia, que vai ser um divisor de águas na arte, né? Vai ser um marco. Por quê?
Porque se antes o artista estava buscando representar a realidade, a fotografia começa a fazer isso muito bem e muito mais rápido, né? E com muito mais fidelidade ainda, tá? Os exemplos que eu trouxe aqui, eu quero destacar este exemplo aqui. No século XIX, começou a ser muito comum a foto pós-morte. Como assim? O acesso à fotografia era muito restrito. Só tinha condição de ter uma fotografia, de pagar por uma fotografia, quem tivesse muito dinheiro. Então, algumas famílias, ao perder seus entes queridos, e era muito comum a morte de crianças, né? A medicina ainda não era tão avançada como é hoje, então uma simples infecção ali podia generalizar, você nem ficava sabendo, de repente a criança morreu. O que acontecia? Era muito comum você colocar ali a criança deitadinha, morta, normalmente com algum parente, né? E bater essa foto da pessoa morta, tá? E para nós parece muito bizarro, muito assustador, mas era comum no século XIX. Para quem tinha condição, né, fazer isso. Não era só com criança, com pessoas mais velhas também, tá? Então você posicionava ali o morto e batia a fotografia ali em companhia da família como uma forma de recordação, tá? Normalmente esses olhinhos depois eram pintados para parecer que estava de olho aberto, certo? Por que a fotografia vai ser um divisor de águas na arte? Porque com o surgimento da fotografia, vários artistas começam a questionar o seu papel na sociedade. Se não é necessário mais um pintor para copiar a realidade, para imitar a realidade, então, já que a fotografia faz isso, né? Então, os pintores começam a buscar novas formas de representação, novos estilos, né? Só que isso vai ser assunto para nossa próxima aula, né? O que vai acontecer aí no mundo das artes após o surgimento da fotografia, certo? Eu não consigo ver aqui se todo mundo me ouviu, né? Espero que sim, mas de toda forma essa aula vai ficar gravada, ok?